Expedition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Late this afternoon, a bulletin from New Mexico suggested that the widely publicized mystery of the flying saucers may soon be solved. Eu tenho aqui em minhas mãos o livro mais importante deixado para a humanidade, a Bíblia. A palavra de Deus, como é chamada a Bíblia, traz detalhadamente o momento da criação do homem, em Gênesis 27, e a criação do planeta Terra, em Gênesis 1. Em Colossenses 1,16, a passagem bíblica diz que Deus criou todas as coisas na terra e nos céus, e todo ser vivente depende do Senhor Deus. Mas uma pergunta intriga cada vez mais o mundo de hoje em dia. Quem são os alienígenas que visitam o planeta Terra com seus objetos voadores não identificados, de tecnologia desconhecida pelo homem? O que querem aqui com a raça humana? De onde eles vêm e qual raça eles pertencem? Não existe uma única passagem bíblica claramente que possa mencionar vida extraterrestre, ou seres de outros planetas, ou mesmo tecnologias avançadas para se viajar no cosmos. Se Deus criou toda a criatura, que criaturas são os alienígenas que não estão relacionados ao livro sagrado? De onde vem a existência desses seres? Estaríamos aqui falando de um elo perdido, uma raça ou raças que existiram antes da existência do homem? São seres de dimensão física ou espiritual? A busca deste programa é alcançar a verdade sobre o mistério da existência de outros seres no universo. Talvez não conseguiremos alcançar a verdade desses fatos em um todo, mas poderemos chegar perto da verdade. Você está assistindo? Não estamos sozinhos. E o universo toma forma. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era bom, e Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E havia a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. Deus chamou o firmamento céu, e houve a tarde e a manhã, no segundo dia. Ajunte-se as águas sobre o céu em um lugar e apareça a terra seca. E assim foi. Deus, a terra seca, chamou ajuntamento das águas. Ele chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus criou toda a criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente.
segundo a sua espécie, e toda ave alada, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Sede frutíferos e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E Deus criou a sua maior criação, o homem. E do homem Deus criou outro ser, a mulher, para que vivessem juntos e multipliquem a terra. Mas o mal, representado pela serpente, usou a tentação do fruto proibido, e o homem e a mulher decepcionaram Deus. Comendo do fruto proibido, o primeiro pecado. O anjo caído na terra trouxe corrupção, dor e morte para a humanidade. Deus, com sua ira, não se agradava de como sua criação vivia, dentro da corrupção humana. Assim sendo, Deus decidiu destruir sua criação e começar tudo de novo, apenas com aqueles que não foram contagiados pela corrupção humana. Em uma embarcação, toda a vida animal e o homem com sua família, para começar de novo em uma nova terra criada por Deus. E mesmo assim, o homem não se livrou da corrupção até os dias de hoje. Uma nova terra ressurgiria para um novo começo para a humanidade. E assim, o plano de Deus continuaria até os dias de hoje. Apesar de toda a corrupção ter entrado no coração do homem, contaminado em sem ter como se livrar deste mal, uma figura muito importante em Gênesis consegue explicar em seu próprio livro os acontecimentos no qual revelam a causa da distorção do caráter humano perante Deus. O nome dele, Enoque. Em Gênesis 5:24 diz: "E viveu 350 anos, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado." Nesta única passagem bíblica na qual fala sobre Enoque, se justifica claramente que Enoque era um ser humano especial para Deus. E sendo um ser humano especial para Deus, por que o livro no qual Enoque escreveu não estaria incluído dentro das Escrituras Sagradas? O que de tão importante ou misterioso estaria o próprio homem escondendo da humanidade? O livro de Enoque foi rejeitado pelos judeus porque contém profecias que pertencem a Cristo e também profecias na qual trariam a corrupção do homem na terra. Uma das muitas profecias fala dos vigilantes, seres que vigiam a humanidade e até um certo momento tomam como esposas as mulheres na terra. E assim uma raça abominável por Deus começa a existir, que no fato não é parte da criação de Deus. O nascimento desses seres, chamados Néfilins, mudaria totalmente o plano de Deus com o homem na face da terra e traria consequências de morte para a humanidade. O dilúvio seria a resposta final de Deus para exterminar o mal causado ao homem. Se torna claro para você e para mim que essa batalha entre o bem e o mal continua até os dias de hoje, contaminando a raça humana. Guerras, conflitos,
Poder, orgulho, ódio, ganância, entre outros, fazem com que o homem se autodestrua e se distancie do Criador. Como o livro de Enoque não foi canonizado pela Igreja cristã, ficou no esquecimento, assim sendo desconhecido por gerações e gerações. Um homem que andou com Deus e Deus gostou dele, com certeza a veracidade dos acontecimentos no livro de Enoque não são mera fantasia, mas sim a verdade dos fatos na época. E os vigilantes descem à terra. Contaminam a raça humana. Enquanto Enoque sobe aos céus. Os seres vigilantes propagam decepção e discórdia. Das mulheres nascem gigantes que tentam dominar o homem na terra. No ano de 1400 depois de Cristo, muitos arqueólogos encontram ossadas e crânios de gigantes totalmente fora da proporção do ser homem. Os achados por quase todo o mundo deixam traços de que uma raça diferente viveu nos 4 cantos do planeta Terra. Os Néfilins deixaram os seus rastros, provando que o livro de Enoque não é um conto de fadas, e sim a verdade de acontecimentos há mais de 5.000 anos atrás. A mistura do DNA humano com esses seres mostra que uma rebelião sobrenatural se formou contra Deus. E a atitude de Deus foi exterminar toda a aberração causada pelos vigilantes. Mas não se entende, nos dias de hoje, por que a Igreja Católica, na época, mantinha segredo em considerar um livro apócrifa as Escrituras de Enoque, escondendo a verdade para toda a humanidade. Não somente o livro de Enoque foi banido da palavra de Deus, como outros livros foram ignorados pela Igreja, mostrando que o clero religioso e sacerdotes manipulavam a palavra de Deus à sua vontade. Muitas das escrituras contidas em outros livros se tornaram inacessíveis, pois se perderam no tempo. Nos tempos de hoje, a religião, a política e o poder se tornaram a força maior para controlar a alma e a mente humana. A palavra de Deus diz que a vinda do Messias está próxima. Assim sendo, virá também a liberdade do ser humano de acordo com a verdade. Enoque, o 7º patriarca depois de Adão e da linhagem de Noé, não é apenas um personagem qualquer, mas sim um escolhido de Deus. Em Nag Hammadi, no Egito, em dezembro de 1945, um fazendeiro egípcio descobre em sua fazenda, após escavar poucos metros abaixo da terra, uma jarra contendo 13 livros como pergaminhos. Os achados, os livros de Thomas e Felipe, entre outros livros. Uma das informações importantes nestes livros seria a origem do universo,
o começo de tudo. No livro de Mateus 12:34, Jesus diz: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Estaria Jesus se referindo aos reptilianos? A serpente é representada pelo mal no Jardim do Éden, corrompendo o coração humano e colocando o homem contra Deus. Seriam os répteis a causa da corrupção humana perante Deus? Qual seria o interesse dos reptilianos com a humanidade? Pode-se dizer que a manipulação genética do DNA humano, desde Adão e Eva, sofreu modificações no qual o Criador abomina. Seriam os reptilianos uma civilização estelar na qual chegou ao planeta Terra com intenções maquiavélicas? A serpente, representada pelo mal no Jardim do Éden, corrompe o coração humano e coloca o homem contra Deus. Seriam os reptilianos a raça do mal em uma guerra física e espiritual contra o Criador, tentando de todas as formas destruir a raça humana, fazendo experiências genéticas do DNA humano com o DNA dos répteis, formando uma raça híbrida e não pura desde Adão e Eva? Em Gênesis 3:15, Jesus já feriu a cabeça da serpente, confirmando mais uma vez que a serpente nada mais é o anjo do mal, Satanás. Mas que relação existe entre Satanás e os reptilianos? Parece que o exército do mal é parte da constelação Draco, na qual a civilização draconiana veio. Isso explica claramente o período Jurássico, no qual envolveu os dinossauros, e como essas criaturas foram enviadas ao planeta Terra. O seguinte vídeo que você vai assistir é sobre Arizona Wilder, uma mulher que foi preparada pelo Illuminati para ser deusa. Por alguma razão, ela conseguiu escapar em 1991 e em 1993 ela deu essa entrevista, revelando o que é realmente o Illuminati no planeta Terra. I was starting to have flashes of things, and my life was not what it seemed to be, which is why I started looking into it. The Aryans, and the purity of the blood, and what it's all about is that the blood and the menstrual blood contains something that is important for the propagation of this race that is controlling things on this planet. They're called the Illuminati, and the Illuminati are actually run by these 13 bloodlines, which are all of the royal families in Europe and in England, and they need the blood because they are, in fact, not human. They take human shape. They are reptilians, and they need the blood. The blood helps them maintain their reptilian shape, and it helps them maintain their sanity, and it helps them to live in this world because they are not from this world. But what they need is, for it to be secreted in the blood, is they need terrorization of their victims before they are killed for their blood. And
they have to terrorize them to get this to come out in the blood and be secreted in the blood. They are killed at that moment as they are staring into their eyes, and not only do they can't hold their shape when this happens. The human shape they cannot hold. They go back into reptilian shape as this is happening, because it's like an animalistic type of excitement. Oftentimes they will just rip into the victim and eviscerate them and start eating the flesh of this person too. And the fat from the intestinal area is highly valued, as they use it on their skin. And they will drink the blood, and the blood is highly sought after, and it goes according also to rank within these creatures. So there are changes going on in the earth. It seems they're not able to hold their shape like they once were able to, and people see them shapeshift more and more, and they need the blood to try and maintain it, to try and maintain their human form. Then about 4,000 years ago, the reptilians arrived here and again began to take over. And they instilled themselves in different places underground in the earth, and also this one part of them, the ruling part, took over and became involved in the politics and in the religion, and started controlling through these means at that point in time. Reptilian that come from another dimension, they materialize from out of another dimension and are present at rituals, and they are so powerful, and their presence is there's such an evilness about them, and they want out of this other dimension. Old ones are called out, and they are what Christianity would have called the demons. And then they have these children that they are kidnapping and bringing in from other countries, and no one misses them because these are third world countries. And the children they have the most energy, the purest energy, they're the highest form of sacrifice. They are used as actual blood sacrifices during these rituals, because of, again, reptilians needing their blood. The blood will be gathered in a goblet, and it will be dispersed among the reptilians. That night is about the worship and homage to Satan, the great deceiver Satan, on that night, on Halloween, at this church. Yes, I have seen at rituals, I have seen George Bush, I have seen Madeleine Albright, I have seen Henry Kissinger, I have seen Ronald Reagan, and I have also, by the way, seen his wife, Nancy Reagan. I have seen Hillary Clinton before I knew she was Hillary Clinton at the time. At these rituals, she is involved. The other people that I have named and I have seen shapeshift into reptilians. J. Rockefeller, and he shapeshifts. These people seem to all be connected to the Illuminati. Gerald Ford, I have seen shapeshift. Dr. Joseph Mengele, who took me around to these rituals a lot of the time, was also a shapeshifter.
Em 2017, na cidade de Nazca, Peru, são encontrados seres alienígenas mumificados. As análises de laboratório comprovam que esses seres não são humanos. A detalle podemos ver que las dos Son iguales a Encuentro del Segundo Tipo de Spielberg. Muy difícil ver la realidad. Y esta protuberancia en el abdomen está preñada. En estas dos radiografías son de este, Todavía no se tiene. pero todavía no se tiene radiografía de este. ¿Qué es eso? Ajá, ¿Qué es? qué interesante. ¿Es metal o Parece un metal, parece un huevo, parece... parece huevo? Dice. Claro. Un metal no permite ver lo que está atrás, el hueso que está atrás. Claro. Y en estos tres sí Wow. alcanzamos a ver el hueso que está detrás. Esto es súper. Claro. ¡Wow! Eso es un huevo. Increíble, increíble. Tres huevos. No, Increíble, 3 huevos. dos, dos. ¡Wow! Mire, Increíble. sí. Encontrar un espécimen en ese estado de preñez, en ese estado en el cual tiene esas estructuras huevos aún en su interior. Por lo tanto, estaba en periodo de gestación. Esto es irrefutable. Definitivamente, todo el sustento que se ha dado del análisis por parte de los especialistas médicos forenses nos dicen que esto es genuino, es real. Además del cráneo y su consistencia ósea, nos permite ver el metal que tiene en el pecho. Este es un metal que no permite observar la pieza ósea que se encuentra posterior. Este metal se encuentra en el pecho del objeto. Entonces no nos permite ver los huesos en la parte posterior. Podríamos decir que hemos estado esperando por esta imagen toda la vida. Una evidencia absolutamente irrefutable de la presencia de seres que no tienen características humanas y que muy posiblemente hayan tenido origen en otro lugar del universo y llegaron a la Tierra. Seres que ahora sabemos, gracias a estas extraordinarias imágenes, que se trata de humanoides, que vemos en su interior que tienen huevos que demostrarían que son más similares a los reptiles que a los propios seres humanos. Estaríamos aqui falando de uma civilização que viveu há milhares de anos no planeta Terra? Ou talvez esses seres ainda estejam ao nosso redor? Hicimos un estudio comparativo entre los perímetros craneales de diferentes especies terrestres, en este caso de mamíferos cuadrúpedos, y lo que nos encontramos es que el perímetro craneal es demasiado grande de este espécimen pequeñito de 60 centímetros, lo que nos confirma nuevamente que es un espécimen macrocéfalo, con un cerebro muy grande. Y el común denominador con las especies terrestres es que entre cada una de ellas encontramos una reducción de ese perímetro craneal, de tal manera que no hay una coincidencia en que este cráneo pueda ser de algún animal mamífero cuadrúpedo, como se ha mencionado o se ha tratado de señalar para desacreditar el caso. La siguiente, por favor. Vemos la parte del viscerocráneo. Un aspecto muy importante es que tiene elementos en su conformación, como la abertura ocular. También hemos identificado pequeños orificios que serían los nervios ópticos. También por la parte superior del viscerocráneo hemos determinado la presencia de estos orificios que ciertamente habría permitido la conexión del cerebro hacia las partes de la piel, hacia las partes que le dan sustento de ser un espécimen biológicamente. También vemos áreas de neumatización en el cerebro que nuevamente nos ratifica que estos cerebros son muy livianos. La siguiente, por favor. Bueno, perdón, si regresamos la anterior imagen, vemos aquí dos placas muy interesantes que conformarían propiamente la estructura bucal.
y de estas vemos dos placas anchas que son de tipo movible, como si fueran bisagras. No tienen dientes estos especímenes, pero vemos ahí dos estructuras o dos placas de tipo ósea. La siguiente, por favor. Con respecto al hecho de que estos especímenes que contienen huevos, tenemos datos de mediciones que hemos hecho, lo característico es que en su forma simétrica correspondería a huevos que podemos encontrar en los reptiles, que es de forma simétrica, no piriforme como sería en el caso de las aves, simétrica porque tienen una base del mismo amplitud inferior y superior. Y lo que podemos ver en el interior de estos huevos es un material ya calcificado, que está conglomerado, y no vemos una evidencia de desarrollo embrionario por el hecho de que, al igual que los reptiles, solamente ocurriría una vez que se ovoposita el huevo o que se libera al ambiente para empezar el proceso de embriogénesis. Por lo tanto, aquí no vemos el desarrollo de un embrión, y es coincidente con la biología de reptil. La siguiente, por favor. Lo más increíble y que hemos encontrado es la formación de un cuarto huevo en este ser. Evidentemente tenemos un sistema productivo biológico ya caracterizado que hemos podido hacer, que es el aparato reproductivo de este espécimen, y está conformado vemos aquí una elongación de lo que vendría siendo un oviducto, algo también parecido a los reptiles, pero con una diferencia con respecto a la forma de la liberación de los huevos. Y aquí vemos claramente que está el contenido en varios puntos diferentes de las tomas de tomografía, la presencia de ese huevo en etapa de desarrollo. La siguiente, por favor. Aquí tenemos ilustrado ya lo que es el sistema o el aparato reproductivo identificado ya plenamente de este espécimen, donde podemos ver una cloaca, podemos ver una vagina, un cervix que permite la entrada del espermatozoide hacia el útero, vemos una estructura como útero, vemos lo que sería un infundíbulo, que es precisamente donde el huevo estaría en proceso de desarrollo y que posteriormente sería liberado porque su inserción ocurre dentro de lo que es la cavidad abdominal para que los huevos puedan ser depositados en esa área y continúe con su proceso de maduración. La siguiente, por favor. Aquí un dato muy importante es con respecto a las manos tridáctilas. Si bien podemos identificar que la mano está constituida por un solo hueso carpiano de 3 dedos y que cada dedo está conformado por 3 falanges y que muy probablemente este dedo está terminando en una garra de forma aplanada. Esta característica de la tridactilia de los 3 dedos, y además de que la mano se encuentra en pronación, es propia de terópodos o dinosaurios extintos. La siguiente, por favor. El pie tridáctilo es otra característica también de este tipo de ser, ¿no? Entonces, lo que podemos nosotros evidenciar es una anatomía totalmente diferente a una anatomía que estamos acostumbrados a ver con respecto a un humano. Es totalmente diferente, pero es muy similar a la que pudiéramos ver en un ave, por ejemplo, en lo que pudiéramos comparar en ese sentido, ¿no? Y en el cual el hueso único, que sería el hueso que conforma la pierna, serviría propiamente de planta del pie, ¿sí? Y eso lo vemos en el caso de una ave llamada el casuario. Esa ave tiene esa misma similitud al que estas criaturas tienen. Y vemos áreas de cavidades que conforman la estructura ósea. Aquí hicimos una conformación de la anatomía esquelética en base a toda la evidencia registrada a través del análisis de las tomografías, donde podemos determinar que estos seres tenían una estructura perfectamente articulada. Posee un hueso ancho como escápula unida a 7 vértebras que formarían la cintura torácica, que es una característica jamás registrada en ningún grupo animal conocido. Las clavículas se encuentran fusionadas formando la fúrcula. Posee solamente un hueso como antebrazo, lo mismo que para la pierna
posee solamente 3 dedos, 3 falanges en manos con garras aplanadas, y en el caso del pie presenta 3 falanges. Aquí en la parte del cráneo vemos la presencia de áreas de neumatización u orificios, lo cual también contribuye nuevamente a la ligereza que tienen estos cráneos. En conclusión, los especímenes analizados presentan características que en su conjunto esperaríamos de un espécimen correspondiente a una especie propia, el reptil humanoide Iyamin palpanensis. Sus características fenotípicas se encontrarían más relacionadas con el grupo conocido como reptiles, sin pabellón auricular, ausencia de tetillas o glándulas mamarias, ausencia de pelo, ausencia de 5 dedos, etc. Los huevos del reptil humanoide en su morfología son de forma simétrica, similar a la de los reptiles. Conjunta una serie de características como las que hemos visto: la fúrcula, los huesos huecos, la mano en pronación, la tridactilia y rasgos fenotípicos en el reptil humanoide, lo cual presenta el grupo terópodos de dinosaurios extintos de hace aproximadamente 65 millones de años. Estructuras con fisonomía y compatibilidad entre todas ellas, en una integración anatómica de forma antropomórfica, esto es, que tiene cabeza, tiene tronco, tiene extremidades, tiene manos, tiene pies. Tiene una integridad estructural compatible y continua, y con esto quiero decir que no hay indicios de que hayan sido armados o fusionados de forma artificial, sino que expresan un desarrollo de forma natural entre estas partes del cuerpo en un solo individuo. Es un espécimen biológico funcional en su anatomía y fisonomía de una forma natural. Empezaré por la cabeza. El cráneo es de una sola pieza, aunque tiene sus suturas, como ya fue señalado. Suturas son las uniones de los diversos huesos que integran el cráneo, pero es una sola pieza, es decir, no fue tallada, no fue elaborada, ni fue realizada de otra pieza previa, sino que tiene un origen único. Tiene cavidades para órganos específicos, como son las órbitas de los ojos, la fosa nasal, la cavidad oral, las bulas timpánicas que ya fueron descritas. Tiene una fisonomía antropomórfica, es decir, 2 ojos, una nariz, una boca, se parece, pero no es humano. Las cavidades orbitarias son muy interesantes en estos especímenes de 60 centímetros porque superan por mucho los tamaños conocidos o referidos. Son amplias en su campo de visión, lo cual supera 180 grados, y esto permitiría una capacidad de visión superior a todo lo descrito en la especie humana. La fosa nasal es corta y esto permite que la turbulencia que se genera al momento de la inspiración sea diferente. No hay pabellones articulares y la cavidad oral, como ya fue descrita, no tiene dientes, está disminuida en su tamaño y tiene una funcionabilidad de deglución, más no de masticación. Los resultados de ADN confirman que no guardan una relación directa a ningún organismo animal conocido o descrito hasta el momento, y aquí quiero especificar claramente que se habló de una correspondencia hasta de un 30-33% de ADN. Eso no es lo relevante no es cuánto se parece, que es un 30%, lo relevante es cuánto es distinto, y es distinto en un 70%. Esta distinción y diferenciación del 70% es lo que hace que esta especie sea única, invaluable e irrepetible, y digna meritoria de un análisis y un estudio científico más profundo. Los resultados de carbono 14 tienen un periodo de datación aproximado que hace implicación a un origen taxonómico distinto a lo conocido o descrito en las especies terrestres ya estudiadas y referidas por la ciencia. Y con esto voy a concluir. Existen otros estudios, por ejemplo la piel, por ejemplo el polvo de diatomía, por ejemplo los procesos de momificaciones artificiales y naturales, es decir, hay mucho por estudiar y mucho que ampliar en esta investigación. Concluyo con la persistencia de la necesidad de que se continúe
y se amplíe el acceso y profundidad de estudios sobre cada una de las piezas y cuerpos de especímenes por parte de instituciones y científicos de una forma colegiada y multidisciplinaria para corroborar lo que ya se ha dicho, la verdad, y así determinar el origen, así como la tipificación y clasificación taxonómica de estos cuerpos momificados por desecación hallados aquí en el Perú, pero que son un paradigma para la historia, para lo descrito por la ciencia actual y para lo conocido como evolución natural de las especies en este planeta.